Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías. Nós vamos ler no capítulo 55, do primeiro verso ao verso de número 13. Isaías 55, do primeiro verso ao verso de número 13. Diz assim a palavra do Senhor. Venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me, e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Deem-me ouvidos e venham a mim. Ouçam-me para que sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Vejam, eu o fiz uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos. Com certeza você convocará nações que você não conhece, e nações que não o conhecem se apressarão até você, por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois ele concedeu a você esplendor. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus, e não voltam para eles sem regarem a terra, e fazerem-na brotar e florescer, para produzir semente para o semeador, e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro, crescerá o pinheiro, e em vez de roseiras bravas, crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno que não será destruído. Até aqui, louvado seja o Senhor pela sua palavra. Eu já ouvi a seguinte frase várias vezes e acredito que também você já a ouviu várias vezes. De graça até injeção na testa. Eu não sei se há alguém aqui que já tomou uma injeção na testa. Não deve ser, dentre as experiências, das mais interessantes. Mas essa frase é uma sugestão de que aquilo que é de graça não pode ser descartado. Que se é de graça, deve ser aproveitado. Faz parte do modo como a gente muitas vezes entende a vida, aproveitar aquilo que vem de graça e de repente sair na frente, tendo para desfruto próprio, para experiência própria, para deleite próprio, alguma coisa que não custou e que de repente veio pelo caminho mais fácil. Só que essa é uma espada ou uma faca de dois gumes, porque também não demora muito, a gente começa a aprender que o que é de graça porque de repente não tem tanto valor. Você já deve ter
recebido de graça algo que simplesmente você jogou fora. Você já deve ter ganho um brinde, um presente que você simplesmente descartou. E de repente ficou com a sensação que veio fácil, porque não servia para rigorosamente nada. Sabe quando você vai comprar um produto no supermercado e na embalagem está escrito grátis, tal coisa. E aí você compra e depois fica com raiva do produto e do que veio de graça. Porque se tivesse alguma utilidade real, uma serventia, teria algum custo, teria algum preço. As pessoas não estariam dando assim, sem mais nem menos. Então, de um lado, é gostoso receber coisas de graça. De outro, a nossa experiência com o que é de graça nem sempre é boa. Tem gente que diz assim, o que é de graça sai caro. O que é de graça sai caro. Tem gente que foge do que é de graça. Como eu tenho fugido de alguns quiosques em shopping centers. Depois que eu passei por um, e o sujeito disse, vem cá, venha pegar uma revista de graça. E eu fui. E o de graça custou quase 1 hora do meu dia. De graça sai caro. E tem gente que, se ouvir falar que é de graça, não quer nem ver. Não é assim? Isso pode prejudicar a nossa compreensão de um dos valores mais importantes da fé cristã, que é exatamente o conceito da graça de Deus. A graça de Deus é um dos fundamentos da fé. E nem sempre nós damos à graça de Deus a devida importância. Dietrich Bonhoeffer já havia distinguido entre o que ele chamou de graça preciosa, que é a graça de Deus em Cristo Jesus, e graça barata, que é o modo como muitas vezes nós nos relacionamos com a graça. A sensação de que a graça é coisa de menor valia. Se é de graça, é porque é fácil, é simples, não custa. E a verdade é que a graça é de graça, mas é preciosa, porque custou um alto preço para o Senhor. A graça é de graça, mas não é barata, porque custou um alto preço para Jesus. Nós recebemos de graça, mas Jesus pagou o preço com a sua própria vida. Então nós não podemos negligenciar a graça de Deus. Na linguagem do autor aos Hebreus, não podemos negligenciar tão grande salvação, que é de graça, mas é preciosa e custou caro. A graça de Deus é um privilégio da vida cristã. E a graça de Deus precisa ser não só compreendida, mas também vivida em toda a sua intensidade. Esse texto que nós lemos é um texto sobre a graça. A graça que perpassa toda a Escritura e que está presente também no Antigo Testamento. Eu não gosto muito quando as pessoas dizem que o Antigo Testamento trata da época da lei, enquanto o Novo Testamento trata da época da graça. Eu vejo a graça de Deus em todo o Antigo Testamento. Em todo o Antigo Testamento você fica frente a frente com a graça de Deus. O livro do profeta Isaías é um livro sobre a graça. Sobre a graça que leva a Deus a anunciar o juízo contra a nação, nos capítulos 1 a 39, caso a nação não se arrependa e não volte para Deus. A graça de Deus que faz com que Isaías profetize, do capítulo 40 ao 55, a restauração da nação, ainda que ela tenha sido rebelde, ainda que ela tenha sido colocada debaixo de juízo. E a graça de Deus que fala nos capítulos 56 a 66 da vida, quando depois do exílio e da luta e da confusão e da desgraça e da tragédia, o Senhor restaurar a sorte de Sião. O livro de Isaías é um livro sobre a graça. A graça que fala do Messias prometido, a graça que fala do povo escolhido, a graça que fala da bondade, da generosidade de Deus. E esse capítulo 55 é um belíssimo capítulo sobre a graça. Eu intitulo esse capítulo de Convite da Graça, porque é um convite da graça de Deus à nossa vida. Começa com uma palavra que é tão bonita na Bíblia. Venham. Essa palavra é tão bonita e toda vez que ela aparece na Bíblia é uma alegria. Venham. O Deus que convida, o Deus que chama, o Deus que não se mantém distante, cheio de reservas, cheio de barreiras para que cheguemos até Ele. Não, é um Deus convidativo, é um Deus próximo, é um Deus presente. Venham.
Venham. Essa palavra ficou tão linda na boca de Jesus, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, quando ele disse: venham a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu aliviarei vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, porque o meu fardo é suave, o meu jugo é leve. Venham. É um convite, Deus está convidando você. Não fique indiferente, não se mantenha distante, não deixe o seu coração endurecido. O salmista diz: se hoje ouvirmos a sua voz, não endureçamos o nosso coração, como os nossos pais fizeram no deserto e morreram por lá. Você não foi criado para viver longe de Deus, você foi criado para viver num relacionamento de intimidade com o Senhor. Venha, venha, você é bem-vindo. É o convite da graça. Venham, vocês que têm sede. Quem é que pode vir? Todos quantos tiverem sede. Eu tenho sede, eu tenho muita sede. Eu tenho sede de água, por exemplo. Eu tenho sede de água, mas eu tenho sede de tantas coisas. Eu tenho sede de vida. Eu tenho sede de alegria, eu tenho sede de relacionamentos saudáveis. Eu tenho sede de sentido. Eu tenho sede daquilo que faz a vida valer. Você tem sede, você tem tantas sedes. Pense, quantas sedes você traz numa noite como essa? Se você tem sede, o convite é para você. Venha, venha. Venha beber, venha comer. Venha se deliciar, venha se satisfazer. Mas, Senhor, eu não tenho como retribuir. Eu não tenho com que pagar. Eu não tenho nada para oferecer. Porque essa é uma constatação que se impõe sobre nós todas as vezes que nós decidimos aceitar o convite de Deus. Não há nada em nós que nós possamos oferecer-lhe. O que é que nós temos que de repente Deus precise? O que é que está conosco que de repente, sendo dado a Deus, vai agregar-lhe algum valor ou atender-lhe alguma necessidade que ele simplesmente não tem? Mas aí o texto diz: não, fiquem tranquilos sobre isso. Venham sem dinheiro. Venham vocês que não têm nada. Venham vocês que não têm recursos. Venham vocês que não têm como pagar. Venham vocês que não têm com que retribuir. Venham vocês que não têm como recompensar. Venham, venham sem dinheiro e sem preço. Venham comprar vinho, leite. Venham comprar aquilo que a vida clama por ter. Venham receber de Deus, porque esse é o convite da graça. Deus é bom, irmãos. Generoso, amoroso. E Ele tem tantas coisas tão bonitas para realizar na nossa vida, para conceder aos nossos corações. Venha, é o convite da graça. Mas não negligencie o convite da graça. Leve a sério o convite da graça, porque a graça é preciosa, não é barata. E aí esse texto nos ensina 4 lições sobre que implicações essa experiência da graça de Deus vai desencadear na nossa vida. Eu vou denominar essa reflexão como os desafios da graça. Quais são os desafios da graça de Deus para a minha vida e para a sua vida? Estamos juntos até aqui? Primeiro desafio da graça é que eu e você revisemos ou repensemos as nossas prioridades. Esse é o primeiro desafio da graça. Rever, repensar as nossas prioridades. O texto no versículo 2 faz uma pergunta muito interessante. Por que é que vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão? Por que é que vocês correm atrás daquilo que não satisfaz? A primeira revelação da graça de Deus na nossa vida é que o foco a partir do qual nós nos orientamos a vida inteira, talvez esteja equivocado. Porque nós não fomos criados a partir das verdades relativas à graça. Nós fomos criados a partir de questões relativas a mérito. Foi isso que nos moveu sempre na vida. A expectativa do mérito. A pretensão do mérito. O meu pai e a minha mãe me criaram dizendo: filho, se você não tiver as suas conquistas, se você não se destacar, se você não for melhor, você não tem lugar nesse mundo. E eles aprenderam isso com os pais deles, que aprenderam com os próprios pais, e assim até sei lá onde. E de repente eu ensino meu filho assim: filho, se você não se destacar, se você não conquistar algumas coisas, você não tem lugar nesse mundo.
A ideia de que é preciso merecer, não só as coisas que eu quero, mas também o amor e o reconhecimento dos outros. Desde pequeno eu aprendo que preciso me desempenhar de certa forma para receber o carinho e a admiração. Carl Rogers escreveu que todo ser humano aprende cedo que precisa se comportar de tal maneira para agradar os que lhe cercam e assim receber deles como recompensa e em troca o amor e a valorização. E nós vamos internalizando essas coisas e vamos lutando para que elas finalmente se estabeleçam na nossa vida. E estamos sempre nos esforçando, e sempre correndo, e sempre tentando, e sempre atrás de nos provarmos a nós mesmos, e de termos o amor das pessoas, e de sermos reconhecidos, e de sermos valorizados, e de sermos amados. E quantas não são as cobranças que você impõe sobre você mesmo? Eu converso com tanta gente que diz, pastor, eu me cobro demais. Eu me cobro demais. Nada que eu faço para mim está bom. Eu estou sempre em busca de alguma coisa que nunca vem. E fatalmente esse é sempre o resultado do fato de nós sermos reféns desse estatuto do mérito que se impõe sobre as nossas emoções. Nós nunca estamos satisfeitos e felizes. Parece que é uma frustração permanente. Você faz, e as pessoas que você gostaria que percebessem isso não percebem. Você se doa, se entrega, e aquelas pessoas de quem você mais esperaria um reconhecimento são as que menos dão qualquer valor para isso. E quantas decepções a gente não vai acumulando no caminho? Quantas mágoas, quantas revoltas? Por quê? Porque eu entrei nessa máquina, eu entrei nessa roda viva, eu tô me esforçando, eu estou tentando, mas eu não consigo, eu nunca chego, e o que eu mais quero eu não tenho. Meu Deus, que mundo é esse? Que injusto é isso? Aí vem a graça e diz, olha, você está correndo em vão. Porque você está partindo do princípio que se fizer tudo o que se espera de você, será amado. Quando você deveria partir do princípio que Deus já ama você. Você já é amado, aleluia. Você já é especial. Você já tem lugar garantido. Você já tem lugar no coração do Pai. Por isso que eu falo que Philip Yancey definiu graça em palavras magistrais, quando ele disse que graça significa isso, que não há nada que nós possamos fazer para Deus nos amar mais, como também não há nada que nós possamos fazer para Deus nos amar menos. Ele nos ama e ponto final. Só que a graça nos constrange. Ela nos incomoda, porque também na questão espiritual eu queria fazer por merecer. Parece que para o ser humano é gostoso dizer, não, Deus me abençoa, mas também eu tenho feito a minha parte. Deus está me abençoando, mas também eu oro mais, que nem esse irmãozinho aqui, ele está passando por isso, mas vive tudo errado, eu não. É gostoso fazer isso. Só que quando a gente vai para a palavra, a gente descobre que essa relação não é assim. Que Deus tem os seus planos, que o amor de Deus nos atinge a todos, e que ninguém é melhor do que ninguém, e que se você está 40 anos na fé, você não é melhor do que aquele que chegou ontem. E se você viveu a sua vida inteira corretamente, você não é melhor do que aquele que entregou a sua vida no apagar das luzes. No final das contas, nós vamos morar tudo no mesmo céu. Um exemplo que talvez seja o mais constrangedor nesse aspecto é o ladrão na cruz, né? O ladrão na cruz viveu errado a vida inteira e ele já pressupunha que o destino dele não era o reino. Porque, estando crucificado ao lado de Jesus, ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então, ele já dava como favas contadas que não ia para lá. Aí Jesus, com essa mania dele de salvar, porque Jesus tem uma mania, né? Salva qualquer um. É um festival de horrores. Qualquer um tem lugar. E ele fala, não, fique tranquilo, hoje você vai estar comigo. Irmãos, fala a verdade, não é justo, não é? Não é justo. Eu tenho 40 anos de crente, gente. 40 anos de crente. Sabe, dizimista. Soma aí os canhotos do cheque, soma aí. Dízimo da vida toda. Pensa quantas coisas a gente abriu mão. Meu pai não deixava jogar bola de domingo. Casei virgem. Tenho uma mulher só. Aí você conhece o seu João. Seu João, vida inteira foi desonesto. Se prostituiu. Bebeu até cair. Fez tudo errado. 5º casamento. Aí tem um infarto, vai parar na UTI, está lá entubado, vai um desses pastor mala que não tem o que fazer, vai visitar o cara. Seu João, você quer entregar a vida para Jesus, seu João?
João, se o senhor quer entregar a vida para Jesus, pisca. Ó, seu João, seu nome está sendo escrito agora no livro da vida. O cara vai para o céu, gente. E você aqui, 40 anos, 50 anos. O que é isso? Eu costumo dizer que o meu privilégio de estar 40 anos na fé é que há 40 anos eu sei o que é ter segurança da salvação. 40 anos que eu saí daquela maldita praça. Eu saí da praça às 6 horas da manhã, não precisei esperar até às 5 horas da tarde. Você entende isso? Privilégios da graça. Eu não sou melhor que o seu João. E que bom que o pastor foi lá visitá-lo. Porque o que ele precisa eu já tenho. E tenho há tanto tempo já. Louvado seja Deus por isso. Que bom que você já tem isso. Não vai precisar esperar a hora final para descobrir o que é a graça de Deus. Essa graça que nunca dependeu dos meus méritos, que nunca dependeu dos meus esforços, que nunca dependeu de nada em mim, porque é um movimento de Deus na direção da minha vida. Graça, que me conquistou privilégios. William Hendrickson escreveu que todos os direitos que nós temos em Cristo, nós os temos pela graça. A graça de Jesus. Que lança essa pergunta de repente para você. Será que você não está correndo em vão? Será que esses esforços e toda essa movimentação não tem sido para tentar provar algo que nem Deus está pedindo de você e nem ninguém? Será que esse cansaço, porque de repente a gente está chegando ao final de mais um ano, um cansaço de alma, sensação de um ano que não virou, as coisas não renderam, e você correu de um lado para o outro, e fez e aconteceu, e está exaurido. Será que as suas prioridades são as prioridades do Senhor na sua vida? Porque quando as minhas prioridades estão no lugar das prioridades de Deus, o resultado é cansaço. Porque eu tenho que me esforçar 3, 4, 5 vezes mais para conseguir chegar num ponto mínimo que Deus me daria de saída pela sua graça. Primeiro desafio da graça, repensar as prioridades. Porque Deus me ama. De graça. Tem lugar para mim, de graça. E de repente eu estou tentando conquistar isso de novo pelos meus esforços. É o filho do pai que tem tudo que diz, não, eu não quero nada, eu vou ganhar pelo meu esforço. Ok. De um ponto de vista humano, ponto para você talvez, que não vai usar o dinheiro do seu pai, vai conquistar o seu. Mas do ponto de vista espiritual, o problema é que você não tem condições de conquistar o que Deus já garantiu de graça para você. Amém, irmãos? Segundo desafio da graça é o de buscarmos intensamente a presença do Senhor. O texto diz tantas coisas nesse sentido, diz assim, escutem-me. É Deus dizendo, escutem-me. Eu confesso que eu tenho uma relação de dificuldade com esses textos onde Deus se posiciona de modo às vezes tão deprimente, pedindo que nós demos alguma atenção para Ele. É constrangedor ver isso também. Isso tem a ver com graça também. Que Deus diga, olha, me ouça. Deus não precisaria pedir que eu ouvisse, Ele poderia simplesmente me fulminar se eu me negasse. Mas Ele pede, ouça-me, escute-me, abra o seu coração para mim. Se você me ouvir, você vai comer o mais fino dessa terra. Eu tenho coisa boa para a sua vida, mas você precisa me ouvir. E os versículos centrais desse texto são maravilhosos, quando Isaías diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achá-lo. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho ímpio. Deixe o mal os seus pensamentos maus. O que o texto está dizendo é que a graça de Deus deve nos levar a uma busca por Ele. Porque na graça barata, Deus está aí mesmo. Então, quando eu precisar dele, eu recorro. Mas na graça preciosa, é um privilégio que eu ore e Deus me escute. O salmista diz isso com palavras tão bonitas, quando diz assim, bendito seja Deus, que não me rejeita a oração e nem afasta de mim a sua graça. A graça de Deus é a razão pela qual Ele se dispõe a um relacionamento com você. A graça de Deus é a razão pela qual você pode orar e ser ouvido. A graça de Deus é a razão pela qual você tem a palavra de Deus para orientar e dirigir a sua vida. Busque o Senhor, a graça de Deus faz com que eu tenha um desejo profundo de buscá-lo. Tem 3 maneiras da gente se relacionar com o que é gratuito, e só uma se aplica a Deus. A primeira
é o que é de graça, a gente não dá valor e não quer. Então, vem cá pegar um brinde. Não, não quero não. Mas é um brinde, não quero. No aeroporto de Congonhas tem um lugarzinho que fica um sujeito ali, as pessoas passam, vem cá pegar um brinde. A pessoa diz, não, não quero. Não, vem cá. E quem está chamando vai saindo até só falta pegar a pessoa no braço. E a pessoa diz, não, não quero não. Não, não, mas vem, é de graça. Não, não quero. E vai passando. E eu já fujo daquele lugar. Não quero. Mas você vai ganhar ou não? Não quero. Porque eu não quero nada de graça, não quero nada. Estou fora, não quero. Isso é um jeito de se relacionar porque é de graça. Não quero, estou fora. Outro jeito é se empapuçar e depois se enfastiar. Não é assim? Por exemplo, hoje, os docinhos aqui no final do culto são de graça. Aí o sujeito que comeria 2, se ele tivesse que pagar, come 8. Não é assim? Quando eu era adolescente, eu fui visitar uma fábrica de chocolate em Gramado. Quando eu entrei eu gosto muito de chocolate, muito. Quando eu entrei na fábrica, assim, saiu uma lágrima do meu olho. Falei, Deus existe, né? Aquela coisa assim. E estavam servindo chocolate de graça, mas eu comi tanto chocolate, depois não podia nem ver. Passa mal, não é assim? Já passou mal de comer uma coisa mais do que devia? Coisa que é de graça faz isso. Você pega mais do que você pegaria se tivesse um custo. Não é assim? E aí se enfastia, e aí se enoja, sei lá. Mas tem a terceira maneira, que é se relacionar com o que é de graça, com a percepção de que aquilo é tão fundamental que só pode ser de graça. Por exemplo, o ar que a gente respira. Tem que ser de graça, porque ninguém pode ficar sem, nem por um instante. É fundamental. Então, quando eu agradeço pelo ar que eu respiro, eu penso na graça de Deus, que me dá esse ar para eu respirar, sem o qual eu não sobreviveria. Por isso que o salmista diz, todo ser que respira, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Esse último modo se aplica a Deus. Eu busco a Deus porque Ele me é fundamental. Eu tenho necessidade de Deus. Como a corça arfa pelos rios de águas cristalinas, a minha alma também anseia pelo Deus vivo. Como a sentinela aguarda pelo romper da manhã, a minha alma aguarda pela revelação de Deus. Esse anseio por Deus, essa percepção da graça de Deus que me concede aquilo que me é fundamental, sem o que eu não posso passar um instante, isso me leva a buscar a Deus. Eu só não busco a Deus quando fico com a sensação de que eu não tenho necessidade de Deus, Ele é que tem necessidade de mim. Então eu mantenho Ele ali, mendigando o meu amor e a minha atenção enquanto eu cuido da minha vida. E quando eu tiver um tempo para Ele, eu dou. Mas quando eu entendo que sou eu que dele preciso, que eu que tenho necessidade, então eu busco. E quanto mais eu tenho compreensão do quanto a minha vida é limitada, mais eu quero buscá-lo intensamente. Buscai ao Senhor enquanto Ele pode ser achado. Invocai-o enquanto Ele está perto. Amém, irmãos? Terceira lição. A terceira lição que eu aprendo é que é desafio da graça confiar, mesmo quando não é possível compreender. Versos lindos nesse texto são estes em que Deus diz, porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos, e os meus caminhos não são os seus caminhos. Assim como o céu é muito mais elevado do que a terra, os meus pensamentos são mais elevados que os seus pensamentos, e os meus caminhos mais altos que os seus caminhos. Assim como a chuva cai e rega a terra e não volta para o céu sem cumprir o seu propósito de fazer a terra florescer, também a minha palavra não volta vazia, mas faz tudo aquilo para o que a designei. Essas frases estão nos ensinando que Deus tem os seus propósitos. E é Deus quem cuida da nossa vida, e é Deus quem está no controle de todas as coisas. Eu aprendi na minha vida cristã que a vontade de Deus e a minha vontade não batem. Você já deve ter ouvido isso também, que a vontade de Deus e a sua vontade não batem. É verdade em certo aspecto, é verdade. Mas eu preciso entender de que vontade eu estou falando, porque se eu for pensar na vontade última, vamos fazer um exercício aqui de reflexão sobre a vontade última. Qual é a sua vontade última? Quais são os anseios mais íntimos da sua alma?
Se você disser trocar meu carro, você não entendeu a pergunta. Ter uma casa maior, você não entendeu a pergunta. Você certamente vai responder coisas do tipo, eu quero uma família bonita, eu quero relacionamentos saudáveis, eu quero amar e ser amado, eu quero ser feliz, eu quero ter paz, eu quero ter uma alegria verdadeira, eu quero saúde, eu quero esperança, eu quero sentido para a minha vida, eu quero ter alguma realização. Esses são os anseios últimos. Aí você vai para a palavra, o que é que Deus tem para a sua vida? Não é tudo isso mais um pouco? Então assim, como é que a vontade de Deus e a minha são diferentes se no fundo nós queremos o mesmo? Eu quero tudo isso para a minha vida e Ele quer tudo isso para a minha vida. Então aí eu descubro que não é exatamente uma questão de vontade se eu levar em consideração a vontade última, mas é uma questão de caminho. O caminho de Deus é diferente do meu. Porque eu acho que vou chegar nesse lugar por aqui. Não, se eu conseguir desse jeito, se eu conseguir isso, se eu fizer assim, aí eu vou chegar lá, aí eu vou ser feliz, aí eu vou ter tudo isso. E não é. E o Senhor diz para mim, não filho, é por aqui, ó, o meu caminho é esse outro. É um caminho estreito, é um caminho que envolve renúncia do eu. E aí dói. Porque como escreveu Dallas Willard, graça é o oposto de mérito, não de sacrifício. A graça exige sacrifício, o sacrifício do eu, o sacrifício do desejo de conduzir a própria vida, de ser Deus do próprio coração. Isso a graça também exige, que você renuncie a si mesmo. Então, graça é o oposto de mérito, não de sacrifício. Há uma decisão, há um colocar a vida no altar e dizer, Senhor, não mais eu, mas o Senhor em mim. E isso é complicado, a gente quer que o nosso caminho dê certo. Não, mas esse caminho aqui é mais legal, Senhor, mas esse não leva. O caminho amplo e largo não conduz à vida. O caminho que conduz à vida é estreito e apertado. A questão não é o caminho que você quer, a questão é o destino que você deseja. E o Senhor sabe o caminho para levar você onde você, enfim, deseja chegar. Por isso o texto diz que os caminhos de Deus são mais elevados que os nossos. O Senhor olha do alto e diz, rapaz, você está indo na direção errada. Esse caminho é elevado que leva para onde você precisa ir. Então pare de tomar as suas decisões sem considerar o que Deus está fazendo. E outra coisa, Deus tem um propósito em tudo. De modo que às vezes o caminho pode se tornar complicado, mas continua sendo o caminho. O fato do caminho ser esburacado, você que de repente sai para uma viagem, vai para o litoral. Às vezes você pega uma estrada ruim, esburacada, não é? Cheia de problema, com manutenção. E tem aquilo que, eu não sei você, mas quer me roubar a paz na viagem é aquela situação que um lado fica parado enquanto o outro passa. Não é? Ali todo o meu cristianismo fica por um fio. Não, está errado isso. E você fica lá esperando, aí já tem um vendedor ali. Tão interessante isso, né? No meio do nada. Alguém fala assim, água, amendoim. Que não é cinema não, rapaz, dá licença, eu tô nervoso. Por pior que seja um caminho, é o caminho que leva onde de repente você tem que chegar. Eu vou para Guaratuba, mas eu queria ir pela Castelo Branco. Ok, vai ficar querendo. Ou então não vai chegar onde está planejando. Claro que o exemplo é muito bobo, mas para dizer que em relação à fé é isso. Eu quero que Deus me leve para o destino que eu desejo pelo caminho que eu fiz, mas o caminho que eu fiz não leva para lá. É o caminho de Deus que leva para lá. E às vezes esse caminho não é fácil. Às vezes esse caminho tem obras. Às vezes esse caminho exige paradas. Às vezes esse caminho exige que nós sejamos provados. E a graça também inclui a prova. Algum tempo atrás eu li um livro muito interessante de um filósofo brasileiro, bastante badalado, chamado Luiz Felipe Pondé. Se eu não estou enganado, ele é articulista da Folha de São Paulo. O livro se chama Contra um Mundo Melhor, Ensaio sobre o Afeto. São crônicas, são textos selecionados, que eu li de modo lúdico, para uma distração pessoal. Eu gosto de fazer leitura também como passatempo. E de repente,
Qual não foi minha surpresa? Encontrei um texto que eu considero, com todo respeito, um dos melhores textos sobre a graça que eu já li na vida. Porque o Pondé fala da graça a partir do livro de Jó. Graça, como oposto de mérito, não é só quando eu recebo uma coisa boa que eu não mereço, mas também quando eu recebo uma coisa ruim que eu não mereço. Porque Jó é o símbolo de alguém que não merecia a desgraça que se abateu sobre a sua vida. E foi uma desgraça que lhe veio de graça, gratuitamente, porque ele não merecia. E todo o livro é uma tentativa de estabelecer esse ponto, porque os amigos de Jó, o tempo todo, tentam dizer para ele que ele merece aquilo. Jó, se você está passando por isso, é porque você merece isso. E ele diz, não, eu não fiz nada para merecer isso. O Todo-Poderoso quis fazer isso comigo, mas eu não fiz nada para merecer isso. O livro de Jó é um livro sobre a graça que se impõe, também nos momentos difíceis. De modo que é de graça que eu estou passando por uma prova. Não é castigo, mas é propósito. Porque Deus tinha um propósito na vida de Jó. Deus tirou todos os bens dele, quase que de uma vez. Tirou todos os filhos dele de uma vez. Tirou a saúde dele de uma vez. E a única coisa que Deus deixou podia ter levado, que foi aquela mulher dele. Vamos jogar limpo. Aquela lá ficou tumultuando a vida dele o tempo todo. Amaldiçoa teu Deus e morre, amaldiçoa teu Deus e morre, amaldiçoa teu Deus e morre. E ele dizia, falas como uma louca. Jó tem uma noção da graça de Deus que o leva a dizer assim, recebemos o bem de Deus, não vamos receber o mal? Recebemos o bem de Deus, não vamos receber o mal? Essa é uma noção profunda da graça. Por quê? Porque de repente esses são os caminhos do Senhor. Mas Jó também diz duas coisas no livro que mostram qual é o resultado da graça na vida. A primeira coisa que ele diz é, enquanto houver fôlego na minha narina e o sopro do Todo-Poderoso me mantiver vivo, eu não me desviarei da minha fé. E segunda coisa que ele diz, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se manifestará sobre a terra. E quando a minha carne e quando o meu corpo se revestir da minha carne, na minha face eu verei a Deus. Isso é graça, que eu vou passar por essa luta e o Senhor vai me dar vitória nela. A graça de Deus. Pastor, eu não estou entendendo o que Deus está fazendo na minha vida, por que Ele está permitindo isso? Meu irmão, talvez você não vá compreender nessa vida, mas confie, Deus está no controle de todas as coisas. E Ele tem propósito na sua vida, é a graça dEle na sua vida. E a última lição para com ela a gente terminar. Quarto desafio da graça. É o desafio da alegria, da verdadeira alegria. A graça nos desafia a alegrarmos-nos em Deus, porque o texto termina dizendo, vocês sairão com alegria, e em paz serão guiados. E a natureza vai dar passagem, e as colinas e os montes cantarão, e as árvores do campo baterão palmas. Isso será um testemunho de Deus na sua vida, será renome para o Senhor, que jamais será esquecido. Porque o raciocínio me parece é o seguinte, a graça ajuda você a rever prioridades, e você para de correr atrás do que Deus não te pediu para correr atrás, e começa a deixar Deus fazer na sua vida a obra que Ele quer fazer. Segundo, você busca mais o Senhor, porque descobre que a sua necessidade é dEle e não das outras coisas que de repente você achava que tinha tanta necessidade. Começa a desfrutar um relacionamento de intimidade com Ele, conhecê-lo mais profundamente, de modo que a sua vida é transformada. E aí você começa a aceitar os caminhos de Deus na sua vida, sem murmurar, sem reclamar, porque entende que Deus tem um propósito em tudo. E você começa a enxergar esse propósito, começa a perceber esse propósito, começa a ver que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Qual que é o resultado disso, gente? Alegria. Alegria. De repente eu descubro que eu posso me alegrar. Que eu posso me alegrar porque Deus está no controle. Porque a minha vida está segura, porque eu sou amado, porque eu não preciso mais correr atrás que nem louco daquilo que eu estava correndo atrás, porque Deus está acessível, está perto, me ama, está com a mão estendida para mim, porque os caminhos dele são bênção na minha vida, e Ele vai me dar vitória em tudo. Meu Deus, que alegria isso! Aí eu entendo o que Paulo quer dizer quando diz, alegrai-vos sempre. Aí eu entendo Jesus dizendo para os discípulos que a alegria deles será completa. É a graça. É a graça que faz com que a minha alegria seja completa. Se você está triste,
talvez esteja distante dessa noção da graça. Se você tem andado triste, por que a tristeza vem é inevitável. Mas a Bíblia diz que a tristeza pode durar uma noite, a alegria vem de manhã. É a graça. É a graça que renova a alegria, é a graça que renova as misericórdias, é a graça que renova o que é de Deus sobre a nossa vida. É a graça. Então, se você tem andado triste, talvez tenha esquecido da graça de Deus na sua vida. E esteja de novo com a vida nas mãos, com as rédeas da vida nas mãos, tentando fazer do seu jeito, e aí não acontece, não dá certo, e vem a tristeza, a decepção, o desânimo, a frustração, a angústia, a mágoa, o rancor. A graça de Deus tira um peso dos meus ombros, e eu consigo cantar, e eu consigo celebrar, e eu consigo me alegrar. E aí a natureza se alegra comigo, e as árvores do campo batem palma, e as pessoas que convivem comigo reconhecem Deus na minha vida. Aleluia! Como é bom, e não há alegria maior que essa, que alguém que convive comigo simplesmente consiga enxergar a mão de Deus na minha vida. Feche seus olhos por um instante. Quero orar com você. Deus amado, Pai Celeste, nós louvamos o Teu nome nesta hora, porque o Senhor falou ao nosso coração. Cremos que a Tua palavra é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e ela chega ao fundo do nosso coração, discerne as intenções do nosso coração e traz cura para a nossa alma. Que esta palavra encontre lugar em nós, que as nossas vidas não sejam mais as mesmas, que comecemos a colocar em prática aquilo que temos aprendido de Ti, que o Teu Espírito nos ajude. A Tua palavra nos diz que o Teu Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, e nós precisamos do Teu Espírito para não tropeçarmos, e para quando tropeçarmos, levantarmos e seguirmos em frente, no poder do Teu amor. Aplica mesmo esta palavra ao nosso coração e dá-nos a graça de vivermos uma vida que glorifique o Teu nome. É a nossa oração, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém.